Você já se perguntou o que realmente significa ser um discípulo de Jesus? Será que é apenas conhecer as suas palavras, frequentar uma igreja ou existe algo muito mais profundo? Algo que pode transformar completamente a maneira como você vive, pensa e até mesmo se relaciona? E mais, se Jesus viesse hoje e olhasse para a sua vida, será que ele diria: "Você é meu discípulo"? Ou será que, como Gandhi disse certa vez, o problema não está no Cristo, mas na forma como muitos de nós o seguimos? Hoje começa aqui no Está Escrito uma nova série especial. O tema vai ser Chamados por Jesus. E o objetivo central dessa série vai muito além de discutir doutrinas. A ideia é falar sobre o nosso desafio de viver como verdadeiros seguidores de Jesus, colocando em prática o chamado que Ele nos fez, inclusive para fazer discípulos. Vai estar especial, não perca por nada, então não saia daí, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, mais uma vez está começando aqui, o programa Está Escrito no seu canal da Esperança, o canal que traz para você paz, alegria, que é a TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que você já está habituado aqui com tudo aquilo que nós oferecemos, ensino da Bíblia, música boa, tanta coisa extraordinária e sensacional. Mas lembre-se uma coisa, tudo que nós fazemos aqui tem como um objetivo, que é alcançar você, aonde quer que você esteja, levando esperança, paz e, acima de tudo, a certeza de que Jesus te ama. Ele está aí com você. Então, nós estamos aqui em boa companhia, não é mesmo? Eu falo aqui em nome de toda a minha equipe, da minha diretora, de todos aqueles que trabalham na parte técnica, mandando aí para você a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria também falar sobre essa revista aqui extraordinária, para você que é jovem, está começando aí na sua vida a encontrar respostas ou, quem sabe, buscar questionamentos que são questionamentos existenciais. Falou: quem sou eu? Por que eu existo? Por que esse universo é tão grande? Não importa se você é jovem, adulto, se você já é mais experiente, todos nós temos, às vezes, necessidade de encontrar os fundamentos da nossa existência, o propósito da nossa vida. E essa revista foi feita exatamente para isso. A revista Eu no Universo vai lhe ajudar a entender as respostas que você está procurando, tá bom? O que você faz para receber essa revista? É só ligar agora para o telefone que está aparecendo aqui, olha, no GC da tela, o número é o 120, operadora 12, 2127 3121. Você vai pedir a revista e nós vamos enviar para você no endereço que você apontar, tá bom? E por falar em revista, chegou o quadro Responde Aí, Pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá. Pergunta agora aqui na tela. A pergunta de hoje, ela é: Pastor Robson, outro dia alguém me perguntou qual o sentido da vida. Como eu posso responder? Uau, hein? Que pergunta profunda. Qual o sentido da vida? Se você está assistindo e sente esse vazio, essa busca que é inquietante por significado, saiba que você não está sozinho. Todos nós, todas as pessoas em algum momento têm essa crise de identidade e começa a procurar entender por que nós estamos aqui. Olha só que interessante o que a Bíblia vai dizer aqui em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11. Ela diz assim, olha, a Bíblia: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E olha só que interessante. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio
até o fim. Veja que afirmação forte. Deus colocou, olha só, tenta imaginar isso, Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. Isso deixa claro algumas coisas. Em primeiro lugar, que nós não somos frutos do acaso. Nós pertencemos a algo maior. Mas no segundo lugar, nós fomos criados por Deus para um propósito especial. Essa busca pelo sentido, como lembra Schopenhauer, o filósofo alemão, ela não se resolve achando que nós existimos só para sermos felizes. É o que muita gente pensa. Olha só o que ele escreveu. Escreveu algo interessante. Ele disse assim: há apenas um erro inato. Preste atenção nisso daqui, ó. Que erro inato é esse? É essa noção de que nós existimos para sermos felizes. Enquanto persistirmos nesse erro inato, o mundo parece estar cheio de contradições. Olha que interessante. Uma outra autoridade, o filósofo austríaco Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, no seu livro Em Busca de Sentido, ele vai ensinar que a vida nos faz perguntas e nós somos aqueles que devem responder. Como? Como que a gente responde? Com escolhas, com responsabilidade e, às vezes, com uma mudança interior. E ele também disse uma coisa muito marcante. Olha só o que ele falou aqui, o Viktor Frankl. Ele disse assim, ó, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E a Bíblia vai reforçar esse chamado. Lá em João 10, o verso 10. Jesus ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O nosso propósito não é apenas existir, mas viver com plenitude, conexão com Deus e um significado real. O verdadeiro propósito da sua vida é muito maior do que as realizações pessoais que você conquistou ou a felicidade que você pensa ter agora. Ele começa com Deus. É dentro desse relacionamento com o Criador e no serviço ao próximo que o sentido ele vai crescer, ele vai florescer. E como diz Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Forte isso, não é? Por isso, não deixe de buscar esse propósito maior. Se você quer ir mais a fundo nesse assunto, deixa eu lhe dizer, peça agora mesmo a revista Eu no Universo. Olha, essa revista vai tratar exatamente isso lá na lição 2. Olha só, vou abrir aqui só para você ver a lição 2. Pode ser aqui nessa câmera, Mari? Ó, no capítulo 2, ela tem uma lição fantástica. Qual é o propósito da minha vida? Ela vai tratar exatamente isso. Você vai ver que não somente os jovens, os adultos vão conseguir, através da palavra de Deus, compreender a sua identidade e a sua missão. Então faz o seguinte, peça agora mesmo a sua revista, ligue para o número que está aparecendo aqui, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você só não tem desculpa, porque é de graça, você não paga nem envio pelo correio, tá certo? Peça e nós vamos enviar para você. Falando em propósito, nós estamos começando aqui uma nova série, Chamados por Jesus. Nós vamos entender aqui os desafios que Jesus deu para homens e mulheres no momento do chamado. E isso daqui tem tudo a ver com o propósito da nossa existência, não é mesmo? Nós vamos tentar entender também como esse chamado ele nos alcança hoje. Se o sentido da vida ele está ligado ao propósito que Deus nos deu, qual será então o propósito central para cada seguidor de Jesus? Será que é apenas você ir para a igreja? Será que é você acumular conhecimento bíblico? Ou será que existe algo muito maior, algo que envolve a transformação da nossa vida e, através dessa transformação, um chamado para impactar outras vidas? Quando Jesus nos chama para sermos discípulos, será que Ele está pensando apenas na nossa salvação pessoal? Ou será que Ele também está nos chamando para participarmos ativamente na missão dEle aqui no mundo? E mais, como é que eu, na vida prática, eu posso viver como um discípulo de Jesus? O que significa
realmente seguir os passos do Mestre, obedecer à sua autoridade e transmitir isso para os outros, isso que ele nos ensinou. Hoje nós vamos aqui abrir a Bíblia, Mateus capítulo 28, e nós juntos aqui, você e eu, vamos encontrar as respostas para estas perguntas. Está com a Bíblia aí na mão? Então abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu quero ler com você do verso 18 até o verso 20. Olha o que diz aqui, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você já deve ter ouvido falar em Mahatma Gandhi, certo? Ele foi um dos homens mais influentes da história mundial contemporânea. Os feitos, os pensamentos dele abrangem vastos campos do conhecimento, da ação humana, da política, até filosofia. E ele sempre tinha como objetivo a busca, porque ele entendia ser a verdade. Agora, sendo hindu, Gandhi mesmo assim admirava Jesus Cristo. Hindu é essa religião muito presente lá no mundo oriental, e mesmo sendo desse contexto que as pessoas não são cristãs, ele frequentemente citava frases do Sermão do Monte que Jesus pregou. Uma vez um missionário chamado Stanley Jones encontrou Gandhi na Índia e ele perguntou: Senhor Gandhi, apesar do senhor sempre citar as palavras de Cristo, por que você é tão inflexível e sempre se rejeita a se tornar um discípulo de Jesus? Ele sabe o que Gandhi respondeu? Ele disse assim: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Eu apenas creio, ele disse, que muitos de vocês, cristãos, são muito diferentes do vosso Cristo. Eu não conheço, ele disse, ninguém que tenha feito mais pela humanidade do que Jesus. De fato, não tem nada errado com o cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Que coisa, hein? Vocês não começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Que frase é essa do Gandhi, né? Sobre o cristianismo, não é verdade? Ser discípulo de Cristo não é apenas um título, mas é um chamado para uma transformação pessoal, para você viver em comunhão, realizando a missão de Jesus. Então eu quero analisar com você aqui o chamado que Jesus nos fez para fazermos discípulos. Como se inicia esta missão? Veja, viver com Cristo é uma condição. Nós precisamos disso. Agora, fazer discípulos é a nossa missão. Veja, fazer discípulos não é apenas anunciar uma mensagem, ou você usar apenas palavras. Não se trata de meros ensinamentos doutrinários. Não é somente proclamar uma verdade, mas pelo contrário, é você viver esta verdade. E aí nós nos deparamos diante do dilema: ensinar e guardar. Jesus, ele não ordenou apenas que nós ensinássemos as pessoas sobre o que ele disse, mas que nós ensinássemos a guardar todas as coisas que ele ordenou. Foi o texto aqui que nós lemos, mas vamos repetir aqui Mateus 28, o verso 19 e 20. Olha só o que diz aqui: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora sim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus nos chamou para fazer discípulos. E isso começa com um compromisso de vida. Você precisa viver com Ele, obedecer aos seus mandamentos, para então você ensinar os outros a fazer o mesmo. Mas surge então a pergunta essencial: como é que alguém sabe se realmente ele é um discípulo? Para ser discípulo,
Basta falar de Jesus, repetir as suas palavras ou fazer coisas no seu nome? Ou será que ser discípulo demanda muito mais do que isso? Vamos agora para a segunda parte aqui, que é o que significa de fato ser um discípulo. E eu quero começar dando um exemplo para você, o exemplo do diabo. E aí, o que você acha? O diabo é discípulo ou não? É óbvio que ele não é. Qual que é o problema do diabo? O diabo conhece, mas ele não segue. Basta você dar uma olhadinha para você perceber que não é suficiente você transmitir informação para as pessoas, para que elas saibam sobre Jesus. Olha o que Tiago ele fala aqui. Ele fala algo muito importante, capítulo 2 da carta que ele escreveu, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Veja, o diabo conhece Jesus, mas ele não vive segundo os ensinamentos de Jesus. É por isso que ele não é discípulo. Apenas conhecer não significa nada. Você decorar textos bíblicos não adianta nada se você não viver os ensinamentos de Jesus. O que é discipulado? Discipulado é uma coisa. Discipulado demanda submissão. O discípulo é aquele que está submisso em obediência aos ensinamentos de Jesus. Jesus advertiu isso lá em Mateus capítulo 7, o verso 22, o verso 23. Olha o que ele disse. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olha que interessante, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que coisa forte. Ser discípulo não é memorizar informações ou textos bíblicos. Ser discípulo é sujeitar-se à autoridade daquele que tem toda a autoridade. Então vamos lá. O nosso chamado, ele passa pela necessidade de nós nos sujeitarmos à autoridade. E a palavra autoridade, no Novo Testamento, ela aponta para o fato de que Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade de Deus para exercer a salvação e os cuidados em nosso favor, para nos conceder a salvação especialmente. Olha só o que ele disse em Mateus 11, o verso 27. Mateus 11, o verso 27. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Veja, Jesus recebeu toda a autoridade. João 17, o verso 10. Olha só o que ele diz. E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Falando desse relacionamento, né? Entre Cristo e o Pai. Se você for, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, o verso 20, o verso 21, diz assim, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez sentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas era, mas também aquele que há de vir. Olha só, esses textos que eu mencionei e muitos outros mostram que Jesus tem toda a autoridade. Então, se você e eu não podemos dizer que o seguimos se nós não nos sujeitarmos à sua autoridade, à sua vontade. Se você não faz isso, você não pode dizer que é o discípulo de Cristo. Paulo, escrevendo para os Filipenses, no capítulo 2, verso 9 e 10, ele disse uma coisa que exemplifica o que Jesus fez e que nós devemos fazer. Diz assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, agora preste atenção, se dobre todo joelho nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. O resumo do Evangelho é, Jesus é o Senhor. Jesus tem toda a autoridade sobre tudo, sobre todos. Se não o reconhecemos dessa forma, nós não podemos dizer que somos discípulos. Ser discípulo é você viver submisso à autoridade de Jesus.
Então essa submissão, ela precisa aparecer na maneira como nós nos relacionamos. O discipulado ele não é vivido assim de forma isolada, ele se desenvolve na convivência, no exemplo, no compartilhar as coisas da vida. É por isso, agora, que nós vamos falar sobre como a verdadeira vida de um discípulo acontece em comunhão com os outros, refletindo o caráter de Cristo no dia a dia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a vida em comunhão. E o discipulado, nessa perspectiva, é você ser igual ao Mestre. Então, fazer discípulos é você compartilhar a experiência de obediência com alguém. No contexto do hebraico, o discipulado ele era feito pelo rabino, o mestre, para os seus alunos, discípulos, os talmidim. Então, o maior objetivo do discípulo não era apenas saber o que seu mestre sabia, mas era ser como ele era se tornar semelhante. Não é esse o princípio do Evangelho? Não é esse o princípio do nosso chamado? O nosso discipulado com Jesus não é acumular conhecimento, mas nós precisamos ser como Ele é. Muitos sabem a Bíblia de cor, mas não se parecem em nada com Jesus. Ser discípulo é você manifestar submissão, é você estar sob a mesma missão. É mais do que você apresentar as teses, as informações sobre Jesus. Fazer discípulos é você multiplicar Jesus na convivência com os outros. O discipulado ele não se faz dentro das 4 paredes de uma igreja ou pela internet. Fazer discípulo é muito mais do que você transmitir informações. É você ensinar pela sua vida. É você derramar a sua vida no dia a dia. Nós precisamos refletir Jesus, demonstrando o caráter dele na nossa vida. Esse é o exemplo do discipulado no dia a dia. Por exemplo, olha só que cena. Um filho brigou na escola. Ele foi lá e bateu no seu amigo. E o pai, quando foi repreender, disse: filho, você não pode bater nos seus amigos? Você já viu o papai bater em alguém, em algum amigo, por acaso? Aí o filho respondeu: sim, o senhor bate em mim. Veja, nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Em Filipenses 4, o verso 8 e o verso 9, Paulo escreveu: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos quem nós somos. As pessoas ouvem o que nós dizemos, mas não são influenciadas. Na verdade, elas são influenciadas pelo que nós fazemos. É por isso que o discipulado, ele é feito pelo exemplo. Foi isso que Paulo demonstrou na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o verso 10 e 11, para falar para o seu discípulo mais amado e próximo. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e sofrimentos que enfrentei em Antioquia, Icônio e Listra, que grandes perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Sabe o que Paulo está nos dizendo? Paulo está dizendo que Timóteo, ele tinha uma lupa sobre a vida de Paulo. Fazer discípulos é isso. É vida em contato com vida. É caminhar juntos. É ensinar pelo exemplo. Paulo, ele não fala de um discipulado que seja assim, distante. Ele fala de um discipulado com intimidade, onde um conhece o outro, até as intenções do outro. Isso é ser discípulo. Para isso que você foi chamado pelo Mestre, para você se aproximar do Mestre e ser o que Ele é, compreender o que Ele quer e reproduzir na sua vida
as características de amor, graça e salvação que Ele veio nos ensinar. Fazer discípulos é você chorar as tristezas, as dores do outro. É você caminhar junto. Por isso, nós só fazemos discípulos verdadeiros nas dimensões da convivência, mostrando afeto, perdão, incentivo e amor. Jesus nos disse: eis que eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Por que Ele falou isso? Porque Deus nos chama para sermos como Jesus, para sermos inofensivos, puros, que as pessoas possam conviver conosco e ter a certeza de que encontraram Jesus naquele dia. Isso aqui é fantástico, não é? Você e eu, por sermos como cordeiros assim, no meio de lobos, nós podemos olhar para as pessoas e dizer: não tenha medo, eu não vou usar você, eu não vou te ferir, eu não vou te agredir, não vou te perseguir, eu não vou te difamar. Não se preocupe, eu sou um discípulo de Jesus. Você tem manifestado isso, você tem falado isso, tem se tornado claro para as pessoas que estão ao seu redor. Seja um discípulo. E se você é um discípulo, faça discípulos. Mas se lembre que ser discípulo de Jesus não é apenas você carregar um título. É você de viver de forma que as pessoas vejam o Mestre na sua vida. É andar sobre a autoridade, é refletir o caráter, é multiplicar a sua vida, a vida de Cristo, na vida de outros. O mundo está cheio de pessoas que conhecem sobre Jesus, mas Ele está procurando aqueles que o seguem de verdade. Ele confiou em você essa missão e hoje o chamado é claro: seja um discípulo, mas faça discípulos. Decida viver de forma que ao olhar para você, qualquer pessoa possa dizer: eu vi Jesus na vida desse amigo, dessa amiga. Renda-se a Ele, coloque sua vida nas mãos do Mestre e aceite o convite de segui-lo de perto. Porque o maior privilégio que a gente pode ter é caminhar com Jesus e também levar outros para caminharem com Ele também. Você já pensou lá no céu, alguém chegar para você e dizer: olha, eu vim para cá porque você me influenciou, você me apresentou Jesus? Que a sua vida seja um outdoor, seja o mais importante, impressionante, precioso e preciso instrumento para demonstrar para as pessoas quem é Jesus. Você quer aceitar esse desafio hoje? Então eu quero colocar sua vida nas mãos de Jesus. Me permita fazer uma oração com você. Senhor, a nossa jornada contigo, a coisa mais importante é nos colocarmos em Tuas mãos. Não apenas ouvirmos as Tuas palavras, mas vivemos as Tuas palavras. Nós queremos reproduzir no nosso caráter o amor, a graça e a paz que Cristo veio mostrar. Por isso, nós nos entregamos em Tuas mãos e oramos, entregando esta prece, esta é a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.